A gente vai falar um pouco essa, esse ano, né? A gente está falando sobre a igreja, uma família que cura. Então, esse é o tema do nosso ano. E a gente tem falado esse mês sobre lidando com a ansiedade, o mal do século. E especialmente hoje a gente vai falar sobre vencendo a ansiedade através do discipulado. O discipulado nas pregações para o próximo mês, então a gente já vai se aproximando ali desse nosso próximo tema. Então, antes da gente começar efetivamente, eu vou contar uma piadinha. Uma piada, tem várias versões da piada, mas ela é mais ou menos assim. Que um senhor estava andando numa estrada de chão com o carro dele e passando por aquela estrada ruim, acabou furando o pneu. Ele encostou o carro e olhou lá para trocar o pneu, tinha o pneu, mas não tinha o macaco. E ele foi e olhou assim uns 300, 400 metros, tinha uma casa, e na casa tinha um carro na garagem. E aí ele pensou, vou lá até essa casa e vou pedir o macaco emprestado, eu troco o pneu e continuo a viagem. Aí ele foi andando naquele sol e pensou, mas e se ele não tiver macaco naquele carro, né? Ah, mas todo carro tem macaco, né? E aí veio mais pensamento, ele falou, mas se eu chegar lá e ele quiser cobrar de mim uns 10 reais para emprestar o macaco? Eu falei, 10 reais eu pago, né? Eu preciso trocar o pneu. Continuou andando e falou, não, mas se ele quiser uns 50 reais. Não, até 50 reais é de boa, eu posso pagar e a gente continua a viagem. E aí ele foi andando e falou, não, mas se for 100? Não, 100 reais aí já começou a ficar caro, eu quase que compro um macaco, né? Ele não pode fazer isso comigo, eu tô aqui no meio do nada, só tem ele para me salvar. E começou a pensar aquilo. E aí daqui a pouco ele falou, não, mas se ele quiser uns 200 reais, uns 300 reais. Falou, não, 200 reais? Tá caro, mas eu preciso ir embora, né? Ele falou, não, mas começou a chegar mais perto, e a casa ia chegando perto, e aquela cabeça dele começou a funcionar tanto, ele falou, e 300 reais? Não, 300 reais eu não vou pagar. Ele não pode fazer isso comigo. Ele não vai fazer isso comigo. E chegou a casa. Ele bateu, o senhor abriu a porta, ele falou, 300 reais eu não pago nesse macaco. E foi embora. Então, às vezes, a gente faz isso na nossa vida. O problema não é tão grande. O problema, às vezes, nem existe. E na nossa mente, ele tá lá. Ele tá lá como um verdadeiro problema mesmo. Então, a gente vive tempo de muita pressão. A gente vive um tempo que as preocupações com o futuro, os medos, a gente tem medo de dar conta das todas essas situações. A gente tem muito tecnologia, né? E a gente vê as coisas de todo mundo e aquilo acaba trazendo angústia pra gente. A gente acha que tem que dar conta de tudo e às vezes a gente acha que não vai dar conta. Eu posso pedir para baixar um pouquinho o microfone? Eu acho que tá dando um... Então, a doutora Ana Beatriz é uma psiquiatra, uma analogia. Ela escreveu Mentes Ansiosas. Ela escreveu outros livros também, como Mentes Perigosas. Então, esse livrinho de Mentes Ansiosas, ela fala sobre que a ansiedade, num resumo do livro, que a ansiedade é um tipo de medo. Né? Ela é sentimento primo irmão do medo. Então todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem um certo tipo de medo. A gente chegar na beira da rua para atravessar a rua e olhar para os dois lados é um cuidado, mas é um cuidado que vem de um medo, né? Medo de ser atropelado, medo de não conseguir chegar do outro lado. Então, assim, e a ansiedade é um tipo de medo e ela é saudável.
Outro psiquiatra que fala sobre a mente é o Dr. Augusto Cury, é autor de livros também, né? E ele fala que a nossa mente é uma fábrica de pensamentos. Então ela fabrica pensamentos a todo momento. Todo momento ela fabrica muito pensamento. E só que esses pensamentos, eles nem sempre são controlados por nós. Simplesmente a gente pensa, é igual a história do macaco. Os pensamentos eles começam a vir de forma tão acelerada e às vezes eles nos levam para uma situação negativa. E a gente nem quer pensar naquilo, mas a gente está pensando. Eu vou morrer atravessando essa rua. O cara não vai me emprestar o macaco. Então, assim, os pensamentos eles estão acelerados que às vezes eles nos puxam para esses pensamentos intrusivos, pensamentos negativos. E isso causa ansiedade muitas vezes. Isso causa problema para a gente. A gente pensando nessa situação, a gente pensa muito no futuro. Tem um filme que é um filme já antigo, assim, antigo entre aspas, né? Para mim é novo, mas é Clique, aquele filme onde o cara tem do Adam Sandler, que ele tem um controle que ele passa as coisas da vida. Então ele vai lá, pega aquele controle e ele passa teoricamente as coisas chatas da vida. Então ele vai lá e vai logo para a parte que ele quer. E a gente, muitas vezes a gente vivendo a nossa vida, a gente quer um controle desse, né? A gente quer ir para aquela a sexta-feira, né? No sextou, quer ir para as partes boas da vida, pulando a parte chata, né? Só que às vezes a gente pensando que essa parte chata vai nos levar à felicidade, mas às vezes leva à frustração, porque a gente acha que aquele momento tão especial ele vai ser memorável, né? Ele vai ser e até a vitória pela vitória muitas vezes ela é nada se você não olhar para o caminho percorrido, por tudo que você passou para chegar naquela conquista. Os medalhistas olímpicos, quando pegam aquela medalha, às vezes choram. Eles não choram porque da medalha. Eles choram porque lembram de todo o percurso que levou até aquele momento da medalha. São anos e anos de trabalho, anos e anos de dedicação para 5 segundos, 9 segundos, para milésimos de segundos para deixar o segundo lugar. Então, essa caminhada que ela nos leva àquela conquista não é o momento pelo momento, mas é o agora, é o vivenciar cada momento. Então, às vezes se a gente tivesse esse controle do clique, nem sempre a gente chegaria ao momento da felicidade, porque a felicidade pela felicidade, às vezes ela é vazia. Então, até tem um programa, tinha, né? Na verdade, o apresentador Jô Soares já faleceu, mas ele tinha um programa. E no programa, às vezes, ele falava no começo do programa, e um dia ele falando lá no começo do programa dele, falava sobre um relacionamento que ele tinha com o filho dele. E o filho dele, ele era escritor, e aí ele foi na livraria, no aeroporto, o filho dele pegou uns 12 livros e levou para o caixa. Aí ele falou, mas a gente vai viajar de avião, você não vai dar conta de ler todos esses livros. Ele falou, não, mas eu não consigo escolher. Eu gosto de todos, como que eu vou escolher um? Então, e aí ele falou que a escolha é perder. Então, quando você escolhe um caminho, você perde outro. Quando eu escolho um livro, eu deixo outros. Isso é natural. E escolher é perder. Então, a gente escolhe casar, ou ser solteiro, ou seguir a Cristo, ou seguir outras situações, enfim. As escolhas, elas pressupõem que a gente
abre mão de um caminho para seguir outro. Isso. Então, a escolha é sempre perder alguma coisa para ganhar outra. Então, às vezes a gente, voltando lá no atleta, o atleta ele escolhe o caminho. Ele podia ser empresário, mas ele escolheu a profissão de atleta e ele tem que treinar. A gente escolhe de manhã levantar e trabalhar e estudar e no culto de manhã. A gente poderia, cada um aqui poderia ter escolhido hoje ir para o clube, ir para casa da sogra, e enfim. A gente escolher é perder. Escolher um caminho, sempre você abre mão de outro caminho. A gente está falando sobre ansiedade, mas eu gostaria de fazer um parênteses. A gente não está falando, e a gente vai falar aqui hoje sobre propósito, sobre a gente ter uma escolha em Cristo e que Cristo pode nos ajudar muito nessa caminhada. Só que existem situações em que a ansiedade é uma patologia e é uma patologia médica. Então a gente vai falar hoje aqui sobre uma ansiedade. Mas se você tem um diagnóstico de ansiedade, de problemas que precisam de acompanhamento médico, a gente não está falando para que você abra mão do acompanhamento médico. A fé salva, a fé é boa e ela pode sim te ajudar com isso. Mas não estamos falando para você abrir mão de um tratamento médico. Acompanhamento médico é importante e que você continue, mas que a gente possa, através dessa congregação, te ajudar também, porque a mão do Senhor é poderosa para salvar e curar. Então, mas o diagnóstico médico é importante também. E profissional acompanhando na ansiedade não é dispensável, porque da mensagem do Senhor. Ela é complementar, porque Deus traz para nós a ciência e os médicos. Então a gente precisa de ajuda médica, tratamento médico? Não abra mão, ok? Então a Bíblia nos mostra um caminho para a gente tratar e gerenciar esses pensamentos e todas essas nossas imposições do mundo moderno e essa mente acelerada que a gente tem. Então, o que a gente vai ver é que o discipulado e a mensagem do Senhor, ela traz uma reestruturação em Cristo. Então, a passagem que o João leu é em 1 Pedro 5, Pedro nos convida a uma transformação que eu vou colocar em 3 passos. O primeiro passo é do versículo 6 ao versículo 7, ele fala humildade e entrega. Então, ele fala assim: humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, esse primeiro pilar, essa primeira chave é a humildade. Essa tentativa que a gente tem de controlar o futuro, de controlar o que os outros pensam sobre nós, controlar o que a gente está tentando passar, e esse julgamento do terceiro, né, da pessoa que muitas vezes a gente vai lá na rede social, coloquei alguma coisa e a gente quer controlar o que a pessoa vai pensar sobre aquilo. Então, esse controlar do terceiro é tentativa de controlar o incontrolável. E a humildade faz com que a gente se coloque abaixo do Senhor. A mão poderosa do Senhor, ela tem o controle de tudo. Deus, ele quer que você fique sob ele. Ele é soberano e ele é o Senhor de todas as coisas.
Então, a consequência da gente ter essa humildade e entender que Deus é soberano é a entrega. Essa entrega, é um passo de fé. Eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Eu vou entregar a vida lançando, né, igual na passagem, ele fala que eu vou lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade. É um passo de fé falando, Senhor, cuida de mim, cuida do meu futuro, porque eu confio no Senhor. Então, ele tem cuidado de nós e ele quer cuidar de nós. Então, primeiro passo é humildade e entrega. Vou entregar ao Senhor. O segundo pilar é vigilância e resistência. Porque no versículo do 8 ao 9, a passagem fala assim: estejam alertas e sejam sóbrios. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé. Então, essa parte, ela alerta que existe um inimigo. E esse inimigo, na figura de um diabo que anda ao redor querendo devorar, ela é um sussurro que tenta minar a confiança que nós temos. Então a gente está confiando, está se humilhando e entregando para o Senhor, e vem aquela voz lá dentro e fala, quando alguma coisa dá errada, essa voz vem e fala, tá, você vai ficar entregando e tá dando errado. Tá dando tudo errado. E você ainda vai ficar confiando? Você vai confiar até quando? Então, essa voz, esse cercar do diabo que vem te sussurrando, minando a sua confiança no Senhor. Ela vem como uma vozinha tranquila. Ela vem lá do fundo e fala assim, ó, você confiou e deu tudo errado. O Tiago, meu filho, ele às vezes fala assim, a gente não pode falar os nossos planos para os outros, né? A gente já ouviu muito isso, né? Aí ele fala, não falei para ninguém e fracassei sozinho. Então, é isso. A gente não falei nada e confiei no Senhor e não deu certo. E vem aquela voz e fala, você vai continuar confiando? Então, vigilância e resistência, porque na passagem a gente tem lá que os pensamentos claros, porque ele fala clareza, né? A gente precisa ser sóbrio, ter pensamento claro. Voltando lá na história do macaco, esse pensamento sóbrio, ele é a gente olhar a vida como uma realidade fria. O que realmente é problema? O que realmente eu tenho que está acontecendo agora que é problema? Eu colocar isso sobriamente. Então, eu saber que preocupações são realmente legítimas para que levante o meu espírito uma preocupação. Então, pensamento firme e fé em Cristo, porque Cristo já é um vencedor. Cristo já venceu. E nós estamos em Cristo. Então a gente é mais que vencedores. A gente tem o depósito no Senhor, essa vitória. Então, a gente saber que essa voz, ela vem, mas que a gente precisa ter força de fé, acreditando no Senhor. E o terceiro pilar é propósito. Que Deus tem um propósito de restaurar, fortalecer e fundamentar. Então a gente tem o versículo do 9 ao 11, o 9b, né, que é a metadinha ali, até o 11. Sabendo que os irmãos de vocês
em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido um pouco, os restaurará, fará firmes, fortes e constantes. A ele seja o poder para sempre. Amém. Então, firme, forte. Ele vai restaurar. Então, entender que a gente não está sozinho nas nossas aflições. O tema do ano é uma igreja que cura. Então, a gente não tem só essa congregação. Nós temos Canguru, nós temos Colômbia, nós temos Terenos, nós temos Curitiba, São Paulo, Estados Unidos, Texas. A gente tem um mundo todo que é cristão e que hoje estão reunidos como igreja junto com nós. E esse sofrimento que eu entendo estar passando, todos passam. Mas Deus quer restaurar não só cada um de nós, quer restaurar a igreja, quer restaurar a toda a congregação em Cristo. Então, o que Deus nos mostra? Ele vai nos restaurar, nos fazendo fortes, firmes e constantes. Essa é a consequência gloriosa da reestruturação em Deus. A gente tem restaurar nos moldes do caráter de Cristo, então curando suas feridas, renovando nossa mente. Fazer forte, dai-nos a força necessária para prosseguir, mesmo com adversidades. Firmes, reafirmar a nossa identidade em Deus. Firmes é reafirmar a nossa identidade em Deus. Então, cuidado, né? E constante. Constante é construir a nossa vida olhando a base sólida que é Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. Então, é uma base sólida em Jesus. Concluindo, então a gente tem a ansiedade é uma situação real, a gente vive isso. A ansiedade e os pensamentos acelerados, eles são uma coisa inerente da nossa vida humana na Terra. A vitória, ela é prometida por Deus, para que a gente se humilhe, entregando nossas ansiedades a Deus, sermos vigilantes, resistindo firmes na fé e confiamos em Deus, que está nos reestruturando, fortalecendo e fazendo firme. E o discipulado, né? Até agora a gente falou da ansiedade e agora a gente vai apontar para onde o discipulado está nisso, né? Então, o discipulado é o método que Jesus usou. Jesus usou com os discípulos. Ele fez discípulos. E ele falou para que a gente use essa metodologia do discipulado para fazer discípulos aqui. Então, a gente vai colocar uma analogia para a gente entender um pouco. Tem um filme infantil que é o Kung Fu Panda. Do Kung Fu Panda, tem o personagem principal é o Pooh, é um ursinho, né? Aquele ursinho, ele quer se transformar no dragão guerreiro. E ele vai e faz um monte de coisa. E aí, quando ele chega para pegar o pergaminho, ele vai lá e pega o pergaminho para que ele se transforme no dragão guerreiro. E ele pega o pergaminho, quando ele abre o pergaminho, e não tem nada no pergaminho. Não existe nada escrito lá que transforme, uma coisa mágica que transforme ele naquilo que ele tanto quer ser, que é o dragão guerreiro. Não tem nada. Ele pega o pergaminho mágico e não tem mágica. E
na nossa vida, muitas vezes a gente está olhando lá no pergaminho mágico, naquele grande momento da vida, aquela coisa mágica que vai transformar toda a minha vida. E o Pooh, ele entende naquela ânsia dele que o que faz ele ser o dragão guerreiro é a caminhada, é o dia a dia, é a decisão que ele toma, é o caminho que ele decidiu que ele ia seguir. Então, essa reestruturação que Deus quer para a gente, ela é discipulado. É a minha escolha do caminho de seguir a Cristo. É o caminhar todos os dias, é o levantar todo dia seguindo a Cristo Jesus. Então, qual é a grande fórmula mágica? Não existe uma grande fórmula mágica. Eu entrei no batismo achando que eu ia levantar de lá pergaminho, o dragão guerreiro. Mas eu só me molhei e levantei molhado. É o caminhar no dia a dia. É cada passo com Jesus que vai fazer com que eu me transforme. Não no dragão guerreiro, mas mais próximo de Cristo. Mais próximo de chegar na reestruturação que Deus quer para cada um de nós. Então, se alguém aqui hoje está passando por dificuldade, se alguém aqui está enfrentando dificuldade, ora a Deus, olha para a congregação, olha para cada irmão e pede para Deus para que Deus te mostre alguém que possa te orientar, te ajudar nessa caminhada lado a lado, que seja um discipulador. Se você aqui hoje sente-se forte e é um passo só, não é perfeito, é um passo à frente da fé de alguém, que você ore e olhe para a igreja e veja alguém que precisa que você fale, que você coloque do lado e discipule essa pessoa. Então, seja um discipulador para essa pessoa, seja um amigo, seja uma pessoa que vai andar uma légua a mais, lado a lado com o seu irmão. Então, faça um discípulo, seja parte da solução de Deus para a ansiedade nesse mundo. A gente encerra com uma oração, mas eu acho que o próximo mês, com essa proposta de discipulado, a gente já tem as aulas, né? Então acho que muita gente já está vendo a parte do discipulado. Ela é muito importante para que a igreja se fortaleça. Então, essa manhã, que Deus possa tocar o nosso coração para que a gente chegue um pouco mais próximo, discipulando e sendo discipulado, cada um de nós. Vamos orar.